Quero ouvir primeiro ao Ministério Público, que lá, no caso de Minas Gerais, está convicto de que houve a morte, de que a menina foi assassinada por esse grupo, por uma trama por esse grupo. É difícil, doutor Benigno, você que já atuou muito em júris, em formulação de processo, você formular um júri, assim, uma acusação sem ter o corpo? Boa tarde. Boa tarde, Sila, boa tarde, telespectadores do Meu Norte. Inicialmente, para se formatar uma denúncia por crime de homicídio, o Ministério Público tem que estar de posse. Primeiro, da prova material do crime. A prova material é a vinda ao processo do cadáver através de uma necrópsia, o laudo cadavérico. Pois é. E os indícios de uma autoria ou provas de autoria. Aí eu quero chegar, eu não conheço o processo, claro, Silas, claro, né? Eu respeito a posição do nobre promotor que ofereceu essa denúncia. Eu já, inclusive, andei tentando pegar uma cópia dessa denúncia para ler, mas não tive a oportunidade. Eu não sei qual foi a fundamentação e qual é a estratégia do nobre colega promotor nesse caso. Eu me posiciono no caso se eu estivesse nesse processo. Claro, claro. Difícil. Complicado. Né? Complicado. Mas se o colega em lá está com o processo, e aqui seria uma falta de ética, claro, se eu falar da atuação do colega, com todo o respeito que eu tenho. Inclusive, queria ter muito prazer em ter assistido esse julgamento, mas não pude ir assistir o julgamento. Para saber como é que o colega vai se posicionar. Porque uma coisa é você, dentro de um processo, escrever o que você pensa. E levar aquela sua tese para um plenário onde você vai conversar de frente a 7 jurados. É eles que vão entender a sua tese. E a defesa, lógico, vai apresentar a tese. E os jurados vão ver qual é a tese compatível com a realidade do processo. Vamos ver o que é que o colega promotor tem, com todo o respeito que eu tenho a ele, mas não posso emitir parecer de mérito nesse processo. O doutor Tiago é delegado, presidente da Associação dos Delegados. Doutor Tiago, na verdade, a polícia, os delegados, os investigadores é que estão indiciando essas pessoas, mas não encontraram o corpo. Indiciá-los, quer dizer, apontá-los como criminosos, apontá-los de ter praticado um assassinato sem o corpo. Como é que é isso na sua experiência? Boa tarde, delegado. Boa tarde, Sila. Boa tarde ao doutor Benigno, doutor Nazareno, aos telespectadores. Veja bem, esses casos, né, que raramente, mas vez por outra, acontecem de homicídios em que não se localizam o corpo, ou quando o corpo é localizado muito tempo depois da morte, são realmente os casos mais tormentosos, tanto para a polícia quanto para o Ministério Público na fase do processo. Né? Porque, é verdade, o nosso Código de Processo Penal ele exige, né, no artigo 158, que haja a prova da materialidade do crime, ou seja, os crimes que deixam vestígios, né, será indispensável o exame de corpo de delito, né, não podendo ser suprido pela simples confissão. Agora, é bem verdade que essa disposição do Código de Processo é ponderada pelo artigo 167 do mesmo Código, que diz que, na ausência desses vestígios, né, poder-se-á lançar mão das testemunhas, da prova testemunhal para suprir a falta do exame de corpo de delito. O que acontece é que, nesse caso, né, nós não temos conhecimento aprofundado apenas através da imprensa, mas o que nós temos acompanhado é que existe uma série de indícios. O que é um indício? Né? O Código de Processo afirma que o indício é aquela circunstância que é conhecida e provada e, tendo uma relação com o fato, autoriza por indução a que se conclua por ao conhecimento da outra circunstância. Então, o que é a circunstância, o que é que se quer provar? Provar a morte, né? Se quer provar o homicídio triplamente qualificado, como foi denunciado pelo promotor. E o que é que se tem? Quais são os indícios que se tem? Né? As provas testemunhais do sequestro, que houve o sequestro, que houve a agressão. Porque tem marca do sangue dela. O sangue, a prova pericial do sangue no carro, né? No carro dele. A motivação, qual seria a motivação? Segundo a tese sustentada que nós temos conhecimento do Ministério Público, seria a desavença em decorrência dele não querer o reconhecimento da paternidade do filho. Né? Então tem a motivação, tem o depoimento de um adolescente que foi apreendido na época, inclusive cumpriu medida socioeducativa, aquele adolescente que confessou, né, que teria participado, que teria dado coronhadas nela e que ela teria sido levada... Depois ele negou, né? Depois ele nega. Então, é um caso realmente difícil para o Ministério Público,
Por quê? Sobretudo se nós observarmos que para o julgamento em plenário do júri, estão arroladas 5 testemunhas da acusação e 25 testemunhas são de defesa dos 5 réus. Então, o Ministério Público ele terá apenas 5 testemunhas, né, ao seu dispor, além desses outros aspectos documentais e periciais, para convencer o jurado. Então, realmente é uma situação extremamente difícil esse julgamento para o Ministério Público, sobretudo porque este menor, este adolescente que eu havia me referido, ele não vai, segundo informações da imprensa, não vai depor. Então, a acusação vai se valer de testemunhas da delegada, que ouviu o depoimento dele, da assistente social. Então, é uma testemunha indireta, não é aquela testemunha que visualizou a morte. Então, realmente, um conjunto de indícios, do ponto de vista processual penal, pode levar a um juízo de certeza. A dificuldade é saber se, nesse caso específico, o promotor vai conseguir encadear esses indícios a ponto de convencer os jurados. Olha, está aqui, só antes de ouvirmos o advogado Nazareno Té, o delegado Bareta participa do programa, né, lá da Polintes. Um caso idêntico já se deu em Minas Gerais, onde o engenheiro foi condenado por homicídio, fato materializado em um livro Homicídio Sem Cadáver. Diz que tem um livro Homicídio Sem Cadáver. Bareta, cada processo é um processo. As provas de um processo são diferentes de outro processo. Nós está em casa agora o caso Bruno. Eu acho... E nós temos um caso aqui em Teresina que já vai chegar ao Ministério Público, que é o caso de um garoto que sumiu aqui, chegou ainda há pouco aqui, o garoto Fabrício, que os 2 sequestradores foram presos, mas ainda não há cadáver. Mas nesse caso aí, salvo engano, o suposto crime de homicídio teria ocorrido no Maranhão. Então, na verdade, seria, segundo informações, a delegada da DPCA encaminhou a cópia do inquérito sobre o sequestro para a Polícia do Maranhão para investigar o possível homicídio. Se houver, né, será a competência da justiça. Nós temos em Teresina o caso daquele cidadão, me desculpe não citar o nome, que era funcionário de uma empresa em Teresina que desapareceu. Sim. Aí mataram, suicidou-se, desapareceu, não existe cadáver até hoje. Não tem cadáver. Doutor Nazareno Té, com a sua experiência de tantos júris, caso complicado ou não esse? Na realidade é um caso diferente, tão diferente que chama a atenção. Iniciando pela qualidade da individualidade do próprio Bruno, que era um jogador conhecido e que tomou uma dimensão bem diferente o caso. A partir daí já é um caso bem diferente, não é, Silas? Agora, eu quero dizer para você que o Código de Processo Penal, que regulamenta, que diz como a lei, o Código Penal deve ser aplicado, ele contempla nos 2 artigos, como disse o doutor Tiago, 2 situações. O artigo 158 diz que tem que ter, quando os crimes que deixam vestígios, são os crimes de resultado, e também contempla uma outra situação em que essa prova pode ser suprida pelo exame indireto e dentro de um contexto geral. Entenda bem. Agora, tem que ser provas suficientes. Não é aquela provinha, por exemplo, viu que saiu com ela. Sim, mas não é nada. Tem que ter a prova da morte. Mas tinha o sangue dela dentro do carro. Sim, mas o sangue dela não significa que ela morreu. Se você cortou cortou seu dedo e deixou pingar em algum canto, lá está até o sangue e você está vivo aqui. Então, o que é que ocorre? Tem que ser suficiente. É aquela pessoa que diz sim, pessoas idôneas que tenham visto. Eu vi quando ele assassinou, jogou ela lá no rio, botou dentro do forno, de um forno desse que faz telha aí, que queimou lá dentro. Não tem mais como materializar aquilo. Então, vai ser... Alguém viu. Então, a prova não é simplesmente pelo sangue que viu, por uma história que contou, Olha, indício, como já definiu aqui, trouxe a definição do doutor Tiago, eu me valho agora do doutor Jurandir Porto. Indício não é fuxico. Fuxico não leva a nada, a convicção de nada. Então, para alguém dizer que alguém morreu, primeiro, o ideal, qual é? A regra básica. Tem que ter a materialidade, isto é, exame técnico para comprovar a morte, a causa da morte, a data provável da morte. Se os caras deram um sumiço no corpo dessa menina, sim, como é que mas veja só, e se não deram? E se houver uma arquitetura toda no sentido de essa moça querer prejudicar o Bruno?
Entenda bem, quem sabe que se isso não pode existir, quer dizer, é uma hipótese que não pode ser descartada. Não é? Essa menina pode estar viva e que o Bruno teve um prejuízo. Primeiro, financeiro. Ele tinha uma renda de R$500 mil por mês, foi tudo caçado, inclusive a propaganda que tinha. Tudo se acabou com isso aí. Não é verdade? Então não teria forma melhor para ela de ir a uma vindita. Então a gente não sabe. Isso eu não estou dizendo que aconteceu, porque agora tem que, para suprir a prova material, o exame feito direto, que seria o exame indireto, sai da prova pericial para uma prova testemunhal dentro de um contexto, não pode ser desgarrada. Uma única pessoa viu uma coisa determinada. Eu vi que o macarrão levou ela dentro do carro. Sim, e daí? Até aí tudo bem. Mas morreu. Houve uma testemunha do menino lá, o menor de idade, que depois retirou. Essa testemunha não foi dada em juízo. Se eu não me engano, isso foi inicialmente lá em delegacia. E olha, o que se apura em delegacia não faz processo. Delegacia é um procedimento administrativo. Entendo. É um procedimento administrativo, onde não tem o contraditório. O processo, né? Não, ele apenas informa ao órgão ministerial o que realmente aconteceu de forma preliminar. Entendo. E muitas vezes, raras vezes, principalmente aqui no Piauí, de forma tendenciosa, induz muitas vezes o Ministério Público, ao invés de informar, desinforma o Ministério Público e induz a uma injustiça. Então ninguém pode dizer exatamente isso aí, não é? Ele foi ouvido, mas não foi ouvido perante um magistrado, não foi ouvido perante um promotor de justiça e nem foi ouvido perante o seu advogado, para que aí se estabelecesse o contraditório, que é a capacidade de alguém disse uma coisa e agora eu vou desdizer dentro da forma legal. E tem outro aspecto para ser apresentado, é que, segundo eu não tenho conhecimento, o Bruno é denunciado como coautor, como mandante. Mandante. Quem é o executor? Ora, se não tem provado nem que se houve homicídio ou não tem. Porque o não cadáver, tem prova. Na verdade, ele é a principal testemunha, entre aspas, no crime de homicídio, é o cadáver, né? Então, o corpo, ele fala. Sem o cadáver dificulta muito. Então, sem o cadáver dificulta. Então, veja bem, o Ministério Público está indicando... Vocês acreditam na absorção dele? O meio cruel. Eu não sei essa altura, provar que houve porque a imprensa pesa muito na hora dessa. Eu gostaria de Desde hoje de manhã, que quando se abre as notícias nacionais, é uma massificação da tese de que o Bruno matou. Eu quero lhe dizer uma coisa, Silas. Preste bem atenção que eu vou te dizer, eu vou colocar isso aqui para ti. Olha, esse fato, esse caso, essa circunstância foi levada ao conhecimento não só do juiz, não só do Tribunal de Minas Gerais, mas como do STJ e o STF. E eles consideraram válida a pronúncia. O que é a pronúncia? É o juiz dizer que está válida a acusação. E ele tira dele a capacidade de julgar e joga para a sociedade, que é o juízo natural dos crimes dolosos contra a vida. O caminho correto é a sociedade. Esse, né? Então, veja só, se ele já percorreu todos esses tribunais e os tribunais mandaram para a júri, dizendo ou afirmando que a falta do exame pericial da materialidade não obsta a que ele vá ser julgado pelo seu juiz natural, que é o tribunal do júri. Agora, como disse o doutor Benigno, a imprensa tem uma importância muito grande na formação de uma opinião pública. E como ela congela? Quantas pessoas não foram indiciadas e processadas posteriormente por um crime que não cometeu e depois ficou tudo provado? E aí? Então, eu creio que eles, O senhor, como advogado, o senhor, se não for o melhor, mas é um dos melhores criminalistas que nós temos. Obrigado, o senhor conseguiria absolver o Bruno? Muito obrigado, eu sou apenas um advogado comum que se esforça muito. Não é mas comum. Quem assiste uma defesa sua, você não é advogado comum. Mas eu queria só te dizer uma coisa. Eu iria exatamente mostrando a possibilidade de se fazer injustiça. Mostrando que como se condenar alguém a tantos anos de cadeia, porque provavelmente ele matou, provavelmente essa moça está morta. Provavelmente, quer dizer, a probabilidade, Silas, é apenas uma movimentação da nossa mente, uma conclusão da nossa mente a respeito de determinada realidade.